Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur, sou estudante de medicina da Unify do primeiro ano. Eu estou aqui com a minha queridíssima amiga Gabi Gasparotto, também estudante. Estamos falando hoje sobre o tópico do autismo. Nosso podcast é o Autismo em Foco. E temos como convidada a nossa querida companheira de sala também, a Betânia, psicóloga. Então, por favor, fala um pouco mais sobre você, suas formações. Então, a minha formação é em psicologia. Eu fiz especialização em educação especial. Também tenho mestrado e doutorado em educação pela Faculdade de Educação da Unicamp. E também fiz pós-doutorado pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e treinamento em psiquiatria infantil, também na psiquiatria da Unicamp. E tenho um trabalho aqui desde 2007, que atende crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente atende crianças que têm dificuldades no desenvolvimento tanto da aprendizagem como do comportamento, e acabamos também, embora a instituição, que é o Casulo, não atenda especificamente as crianças autistas, nós acabamos atendendo essas crianças em função da queixa escolar. Então, como que você explicaria o autismo de uma maneira fácil para se entender, para uma pessoa que não está familiarizada com o tema? O autismo ele tem duas características principais, que é a questão da dificuldade de interação social, né? A gente fala, na verdade, na comunicação social, e a questão dos comportamentos restritos e repetitivos. Quando a gente vai pegar, na verdade, o autista clássico, aquele primeiro diagnóstico, né, que a gente teve de autismo, que era aquelas crianças bem caracterizadas, que apenas da gente olhar, a gente já identificava com maior facilidade. Hoje a gente tem um espectro, né, e dentro desse espectro, alguns diagnósticos que nós tínhamos antes no DSM-4 passou para o DSM-5, que é o Manual dos Transtornos Mentais, diferente. Então, o Asperger, por exemplo, que é um autista que a gente fala de alto funcionamento, passa a compor o espectro autista, dificultando, inclusive, a dimensão do diagnóstico. E esse diagnóstico, B, como é que funciona? Como é que se realiza esse diagnóstico para saber se a criança, se esse adulto tem a condição do autismo? Então, quando o autista, a criança, né, portadora de autismo, ela tem as características bem determinadas, é muito mais fácil a gente perceber de quando é bebê. Quando bebê, a gente observa que as crianças elas são muito boazinhas, elas não dá tanto trabalho, né? Assim, são crianças que você fala, nossa, mas aí você vê que ela não tem interação social. Aí os pais começam a perceber, por exemplo, muitas vezes, será que ela escuta bem? Né? Parece que não tem tanta interação assim. É fácil. Inclusive, seria muito indicado que os pediatras pudessem observar melhor, principalmente nos 2 primeiros anos de vida da criança. O que a gente observa é que o diagnóstico aqui no Brasil ele é muito tardio. E isso faz com que dificulta todo o tratamento. Embora eu acho que a gente já teve um ganho significativo nos últimos tempos com relação ao diagnóstico e à compreensão tanto do médico como da população em geral, das escolas, das creches, e tem facilitado a intervenção precoce. Entendeu? Você falou das características que uma pessoa com autismo tem. Você consegue falar um pouquinho mais, assim? Então, além dessa característica mais antissocial, quais outras, assim, você falaria? Vamos pensar, então, em termos de características que são possíveis a gente observar no cotidiano, né? Para facilitar um pouco mais. Vamos pegar a criança, elas têm, por exemplo, interesses restritos. Então, elas têm interesses, por exemplo, por determinada filme, determinada desenho animado, determinados brinquedos, né? Então eles têm um hiperfoco em determinadas situações assim de brincadeiras, etc. E além disso, a dificuldade de interação social. Então eles tendem a ficar mais sozinhos. Então, a não ter, na verdade, é importante que a gente fale assim,
que a linguagem, ela é muito ampla, ela tem vários aspectos. Ela tem os aspectos da morfologia, da sintaxe, da fonética, mas o que afeta o autismo? É a comunicação social. E também uma outra parte da linguagem que é muito voltada para que a gente chama de pragmática, que é essa melodia da voz, sabe? Essa questão que a gente, da forma que a gente coloca, esse cantar da nossa fala, eles geralmente têm uma fala mais robotizada, né? Então, assim, isso não significa que todos são assim, mas a gente observa em grande parte. Nós temos outras características também em crianças autistas, que é a dificuldade, por exemplo, de teoria da mente, que a gente coloca, de perceber a intencionalidade da ação do outro. Né? Então, eles têm dificuldades nisso, têm dificuldades porque eles têm dificuldade na comunicação social. Então, eles têm dificuldade nessa dimensão da teoria da mente, de inferir o que você está pensando, do que você está sentindo, né? Então, são características que a gente vê muito comum nos autistas. E aproveitando agora que você falou as características, você tinha citado também que do transtorno do autismo tem os vários espectros. Como é que funciona esses espectros, perdão? Tem os vários espectros. Como é que funciona isso? Então, tem um que é mais leve e um que é mais pesado, se dizer? Então, o espectro autista significa que há uma variabilidade desses sintomas, né, dentro da questão do diagnóstico. Mas nós temos, na verdade, os níveis de suporte, que a gente fala nível 1, nível 2 e nível 3, né? Sendo o nível 3 aquele que demanda maior suporte e o nível 1 o menor suporte. E isso vai determinar, inclusive, as intervenções que serão feitas, né, com o autista. E o nível 1, muitas vezes, ele é mais difícil de ser diagnosticado. Então, eu tenho algumas experiências de adultos hoje que têm me procurado, que apresentava comportamentos diferentes na infância e que agora, com adulto, um caso em especial, eu tinha um jovem de 20 e poucos anos que chegou a fazer faculdade, estava terminando faculdade e tinha alguns comportamentos que a mãe me relatava e eu falei assim, o seu filho pode ser que tenha o autismo. E a gente foi aprofundar nesse diagnóstico, aí eu fui vendo, ele tinha interesses por desenhar o Star Wars, né? E na escola ele tinha um alto funcionamento, na verdade ele tinha excelentes notas só que ele não conseguia se relacionar bem com os colegas, né? E aí a gente foi vendo, ele tem uma inteligência superior, inclusive isso é comum também acontecer no autista de nível 1, que a gente tem que prestar atenção nesses aspectos. E toda a dificuldade que ele tinha de interação social foi explicada a partir do diagnóstico, que foi feita uma avaliação, nesse caso, uma avaliação neuropsicológica. Uhum. Esse diagnóstico tardio, você acha que tem... como é que daria algum problema depois no tratamento para a criança? Quais são as dificuldades que talvez daria para esse adulto que foi diagnosticado como autista já num grau fora da infância, já como no caso desse moço? Então, o autista, né, o autismo é uma condição do desenvolvimento, então ele vai ter sempre, né, ele aprende a lidar com o diagnóstico até muito favorável, porque ele entende muitas coisas que aconteceram na vida dele durante o desenvolvimento. No caso que você está me perguntando, o que eu observo é um sofrimento de ser diferente, né? E a família lidar com tudo isso também, né? A dificuldade, o impacto que isso traz dentro do contexto da família e muitas vezes para ele próprio, a falta de compreensão da família a respeito da condição do filho, né? Então, querendo que o filho haja diferente, faça diferente, se comporte de uma forma diferente, e ele se comporta simplesmente porque ele é daquela forma. Sim. Né? Então, eu penso que muito sofrimento poderia ser minimizado se nós tivéssemos aí o diagnóstico precoce. Sim. E, Betânia, qual que é a maior dificuldade de diagnosticar esse nível de autismo antes, né? Para não chegar
ter que diagnosticar esse diagnóstico do diagnóstico tardio. Tá. Então, quando é muito caracterizado os sintomas, é muito mais fácil, né? Então, tudo que fica ali no limite, a gente fica meio com receio de fechar um diagnóstico e não é fácil, mesmo para nós profissionais. Então, na minha experiência, essa semana ou semana passada, a gente estava discutindo um caso e eu optei por não fechar. Né? Então, assim, existem sintomas, alguns sintomas, e é uma condição assim, olha, que nós não temos os critérios tão claros, mas a gente tem vários deles, e para a gente ter uma certeza, a gente tem que esperar um pouco que isso se defina melhor em termos do desenvolvimento, né? E, então, assim, uma cautela também. Então, tem casos que são difíceis, né? E quando há comorbidades, isso também dificulta o diagnóstico. A questão de ser não verbal também. A questão de você ter os diagnósticos diferencial, por exemplo, com transtorno específico da linguagem, que é uma outra condição também muito difícil da gente fechar. Então, tem casos que quando você tem condições que são muito semelhantes de diferentes transtornos e não é tão visível assim os sintomas, é preciso você ter cautela e também esperar que o desenvolvimento se apresente de uma forma mais delineada para você não ser leviano em fechar um diagnóstico sem você ter certeza que isso está acontecendo. Independentemente da situação, os profissionais devem fazer as intervenções necessárias de orientação para os pais, de como lidar com os comportamentos, conversar com os pais sobre as possibilidades, né? Também tem casos em que a criança apresenta, por exemplo, deficiência intelectual associado, então a gente teria outras questões voltadas também, né, para a gente lidar. Então, quando a gente fala dessa questão do autismo, a gente tem que pensar que não é tão simples assim, né? Não é um diagnóstico tão puro, e muitas vezes, e difícil em muitos casos, né? Então, a cautela é importante. Eu tenho uma dúvida até sobre essa dificuldade de casos, assim. Então, vamos supor, por exemplo, uma criança, ela tem a condição do autismo. É possível ela ter uma outra condição neuropsíquica? E como é que seria para pioraria, não só o diagnóstico, então até a própria família. Como é que funciona isso também? Quanto mais comorbidades a gente tem, mais difícil é o tratamento, né? Então, a gente pensa sempre que, eu sempre falo assim, a gente tem os critérios diagnósticos, mas cada um é um, né? E aí a gente tem que pensar essas especificidades, essas condições de vida, o contexto que a criança está, o adolescente, para que a gente também possa fazer as intervenções. Mas sim, é complicado. Por exemplo, né, a gente tem outras características que eu não falei de todas, mas o autista, a criança portadora de autismo, né, que é o mais correto dizer agora, eles têm uma hiper ou uma hipossensibilidade. Então, eles têm questões assim voltadas para a questão da sensibilidade de roupa, então que toca o corpo incomoda, o barulho, né? Então, eles ficam muito incomodados quando o barulho é muito alto, ou eles têm, na verdade, uma ausência de sensibilidade. Então, os pais relatam também uma preferência, por exemplo, que é comer só um tipo de comida. Nós tínhamos crianças, por exemplo, que iam se alimentar de alimentos mais pastosos, não conseguia comer. Então, são questões bastante importantes aí para a gente poder estar pensando. E quanto mais problemas associados, porque a gente não tem uma medicação para o autismo em si, mas muitas vezes a criança pode ser medicada quando há sintomas associados que traz também um maior prejuízo para ela, né? Por exemplo, comportamental, para ela e para a família, né? Porque é complicado. E como é que funciona o tratamento mesmo, Bê? Que você falou tem remédios, mas é só remédio ou então um acompanhamento com psicólogo, psiquiatra? Como é que funciona? Então, assim?
o remédio é muitas vezes voltado quando a criança tem alguma comorbidade que é passível, né, de ser medicado, aí cada caso deve ser analisado. Mas dentro da psicologia, nós temos um tratamento que a gente chama padrão ouro, né? O padrão ouro é o melhor, é a melhor evidência científica para você trabalhar, cuidar de algum transtorno. No caso do autista, o ABA, né? Ela é o que é padrão ouro, que a gente falaria para a gente poder tá indicando para a criança fazer a terapia ABA, que é a questão da análise do comportamento, você trabalhar mesmo com a dimensão do comportamento. Então, eu acredito que as crianças se beneficiam muito. Hoje a gente já tem aprovado aí pelo governo, né, que todas as instituições, as escolas, ofereçam esse tipo de atendimento. Então, a saúde é vinculada à educação, acredito eu, vai ter que agora lidar com essa dimensão do tratamento do autismo. Eu acredito que o autista, que as crianças, a família ganhou muito, porque eu acho que as mães se empoderaram demais, né? Então eu acredito que isso foi muito benéfico para a condição. Por exemplo, eu que trabalho com outras condições, que é o TDAH, o disléxico, são as crianças que têm transtorno do neurodesenvolvimento, elas ainda estão tentando conquistar o que o autista, a família das crianças portadoras de autismo conquistaram, né? Então, eu acredito que essa reunião de pais, esse esclarecimento, facilitou e favoreceu muito. E qual que é a diferença do comportamento depois que faz esse tratamento do padrão ouro? Então, tudo também vai depender das condições da criança, né? Então, o que acontece? Eles fazem uma avaliação ali de onde a criança está em termos de comportamento e vai aos poucos criando novos repertórios, né, de habilidades, de competências aí para essas crianças, começando desde as crianças, por exemplo, que vamos dizer bem pequenininha ou um pouco maior, que não fazem ainda a questão da imitação. Então a imitação seria um pré-requisito para o desenvolvimento da linguagem. Então tem alguns pré-requisitos que você precisa adotar, né, para que ocorra essa evolução, né. É claro que algumas crianças e adolescentes ou até adultos não teria necessidade de estar fazendo essa terapia ABA, até pelas condições, né? Um autista de alto funcionamento, por exemplo, ou que tem a dupla excepcionalidade, que é o autismo, mas também as altas habilidades, então não demandaria de outro tipo de tratamento, sem ser a questão que nem você do falou, ABA. né? É muito complicado, varia de caso em caso, né? Verdade, Arthur. Isso daí é o fato. Você precisa analisar cada caso. É muito complicado, né? E, assim, é uma pergunta melhor que você falou, você está citando sempre a família, a escola, e eu acho que é meio óbvio o quão importante é, mas, assim, vindo de você, uma profissional que lida com esse cara, o quão importante é, assim, tipo, o que você tem a falar sobre a família, sobre a escola, sobre como é que eles deviam lidar com isso, como é que é. Estágio assim. A gente fala sempre numa tríade, né? Que a gente coloca que a família, o profissional e a escola. E a criança também, dentro desse contexto. A família, ela precisa ser muito apoiada, assistida. Eu fico pensando que os grupos, né, de mães facilitam, favorecem demais a condição que a gente chama na psicologia de psicoeducação. Então, quando você trabalha a questão da psicoeducação, só que fazendo um adendo aqui, historicamente, né, o autista veio, dentro da evolução da compreensão, as mães foram muito culpadas, né, dos filhos terem essa condição, que a gente falava das mães geladeiras, que era em função da falta de afeto, que essas crianças, então, se retraíam e viviam dentro do seu mundo. E esse contato, assim, isso daí escravizou, né, e
eu acho que foi muito cruel com as mães, Não, né? Essa condição. Uhum. E, na verdade, na prática, o que eu vejo? Isso daí não existe mais, mas até poucos anos atrás eu tive a oportunidade de vivenciar isso, esse pensamento ainda existente, né? Alguns anos atrás, uma família chegou falando do espectro que era isso, justamente, né? Hoje eu acho que isso daí nós não temos mais. Mas o sentimento de culpa, né? O que eu fiz que eu errei? Por que o meu filho é assim? Então, a psicoeducação, o esclarecimento é extremamente relevante para a família. E o apoio. Como cada caso é um caso, né? Tem famílias que têm crianças com problemas de comportamento associado que vivem questões do dia a dia muito complicadas, né? Então, cada situação precisa, e a gente não tem muitas respostas, viu, Arthur? Uhum. É a tentativa ali, a gente trabalhar entender o contexto, os sentimentos que são colocados ali, e a gente vai trabalhando com aquelas dimensões que a gente tem, sempre fazendo a orientação no sentido da aceitação, da não superproteção, uhum. né, de permitir que a criança se desenvolva dentro das suas condições cada vez mais. Mas, sem dúvida nenhuma, o papel da família é fundamental, uhum. e um papel adequado. Sim. E a escola também entraria, assim, por exemplo, tem muitas crianças que, às vezes, o pai nem percebe, né? Porque, querendo ou não é toda a família que está sempre ali acompanhando a criança. E você acha que a escola entraria como uma segunda linha de defesa nesse caso, de ir atrás dos pais e falar, olha, a gente está percebendo uma diferença de comportamento no fulano, na fulana, ele não se comunica com os coleguinhas. Você acha que isso também tem essa importância da escola? De como é que eles lidam com uma criança que é autista? Como é que tem esse apoio? Arthur, a escola, né, é uma outra questão muito complexa, uhum. para a gente poder colocar. Nesse meu trabalho ao longo dos anos, a nossa postura lá dentro do casulo foi nunca criticar a escola. Sempre a postura foi ajudar a fazer com que esse professor entenda e criar possibilidades. Eu vivi, né, depois que eu me formei em psicologia, que foi em 96, eu vivi a questão da Lei da Diretriz e Bases da Educação. Eu lembro que foi justamente a Lei de Diretrizes e Bases de 96, e coloca que as crianças preferencialmente devem estar cursando o ensino regular. Nessa época, a gente tinha as crianças dentro das instituições especiais, como a APAE, por exemplo, que faz um papel, sempre fez um papel excepcional na nossa sociedade. E eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar na APAE e fui, na verdade, ser uma das multiplicadoras do processo de inclusão. Eu trabalhava na APAE de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e eu fui eleita a fazer esse curso de educação especial para fazer inclusão. Nessa época, eu lembro que as pessoas falavam muito que a inclusão era para você reforçar a exclusão, o processo de exclusão. E discutia muito um conceito fundamental que era integração e inclusão. Integração é você permitir uma cadeira, entre aspas, dessa criança dentro da escola e nada fazer. A escola não se modifica. E a inclusão, há uma modificação da escola em função das necessidades da criança, né? Então, vamos dizer assim, 25 anos, mais ou menos, né? Aí, que nós estamos hoje, eu vejo assim, não é mais, os professores, eles têm uma aceitação muito diferente. Essas crianças estão ali dentro da escola. E eu vejo assim, analisando todo esse percurso que eu vivi, né? Claro que a inclusão não chega, não parte daí, mas foi um marco, vamos dizer. Vivenciando hoje essa questão da escola, eu vejo assim, os professores têm uma aceitação muito diferente. Só que a gente também tem que se colocar no lugar, né? São 30 alunos, mais de 30 muito alunos, difícil. Com problemas comportamentais. Sim. Hoje, por exemplo, eu falo assim, a escola, teve uma vez que eu cheguei na Secretaria de Educação aqui de São João, a secretária da ocasião virou para mim e falou assim, Betânia, o que eu vou fazer
com tanto cuidador, né? Porque o que acontece? A mãe vai lá na justiça e solicita que a criança tenha o direito de ter um cuidador. E aí, eu falo assim, a gente precisa também analisar a necessidade desse cuidador. Tem situações em que ele não é necessário. E tem situações que ele é muito necessário. Né? Então, assim, são questões que a gente precisa conseguir analisar. Uma coisa que eu queria colocar que eu acho que é extremamente importante. Nós, ditos normais, aprendemos a lidar com o diferente. Então, nós também tivemos ganhos, né? Eu falo assim que na sociedade a gente é corresponsável por todos. Sim. Então, não é uma questão que as crianças eram trancadas, né, em instituição, fora, ou as classes especiais que nós tínhamos dentro da escola, que nós retirávamos essas crianças da sala de aula, mas permanecia dentro da escola em classes especiais. Era também uma condição difícil. Querendo né? ou não, acaba excluindo a criança do círculo, né? Porque não tá lá no meio dos coleguinhas, ou então até mesmo essa pensar de ser diferente, entre aspas, dá até aquele afastamento, né? Porque, querendo ou não, humanos gostam de entrar em pessoas que eles se identificam, né? E por ter uma pessoa ali diferente, tem essa dificuldade já essa barreira, né? Então, acho que é extremamente importante ter esse apoio da família, da escola, né? Mas pra na prática, ajudar. eu queria colocar, eu vejo pouca interação dos profissionais de saúde com a escola. Sabe? Eu acho que teria que ter uma parceria muito mais bem estabelecida. Mas não dos profissionais de saúde, assim, precisa dizer. Eu tô falando da própria escola em si, dos próprios pais, das próprias crianças, que nem você tava falando de nós, ditos normais, estarmos ajudando, integrando essas pessoas. E é algo, assim, a se pensar, assim, né? Porque até mesmo que a gente tá falando da própria escola, eu acho que todo mundo aqui talvez já teve um colega ou conheceu alguém que estava na sua escola que tinha alguma condição e lembra, assim, às vezes, putz, será que eu fiz tanta parte, assim, dele durante, para criar? Eu fui amigo dessa pessoa, ajudei ela a se sentir mais confortável? Então, é aquele pensamento legal de se ter, né? Aquela reflexão, sabe? Isso seria o ideal, né? A gente precisa trabalhar para isso. O clima escolar, o trabalho com moralidade dentro da escola, com valores. A gente fala que a escola não é só ensinar a ler, embora ler, escrever e fazer cálculo é muito bom. A gente precisa pensar no papel da Constituição, né? De fazer com que as pessoas, formar um cidadão. Então, esse é o objetivo central da educação. Sim. Então, isso perpassa toda essa dimensão que a gente está falando, né? De viver com o diferente, de entender. Mas o que a gente tem, Arthur, na realidade? É o caos que está aí, né? Bullying, agressão, né? E então a gente precisa assim pensar a escola com carinho, porque ela é uma instituição do desenvolvimento, né? Eu tenho 20 anos e, sei lá, 16 anos da minha vida, 17 anos da minha vida, eu passei dentro da escola, querendo ou não, né? Então, sim. E, Bethânia, qual que é a reação dos pais quando recebem a notícia que o filho deles tem autismo? Então, eu vou falar de uma maneira geral, porque tem, né, claro, as suas diferenças aí. Na verdade, assim, há uma construção de um filho ideal, né? Todo mundo gostaria de ter, se a gente fosse pensar como que os pais idealizam os seus filhos. Eles querem que seus filhos sejam bem-sucedidos, felizes, né? Que tenham sua profissão. E quando se deparam com uma criança com qualquer limitação, e aí eu estou estendendo para outras condições também, isso eles precisam lidar com muitos sentimentos, né? Precisa ajustar esses sentimentos. Então não é mais aquele filho. São situações assim que eu já passei na minha vida que me chamaram muita atenção. E me sensibilizaram de uma forma diferente. Por exemplo, é inconcebível, por exemplo, uma mãe pensar que um filho que ela pudesse querer que um filho morresse antes dela.
E acontece muito com as crianças que têm limitações. Por quê? Que ela não quer ver ele sofrer, talvez pensa que ele vai ter uma vida difícil e ela não quer Exatamente. Onde eu vou deixar meu filho, né? Então, quer dizer, toda essa questão... Então, assim, são muitos sentimentos que as mães têm. É que você pensa que ela tá pensando isso de uma certa forma. É um amor dela, né? Porque ela sabe que quando ela morrer vai ser muito difícil, né? Mas não é um pensamento, assim, tipo, putz... Não é natural. Não é algo natural. Não é algo natural. Mas é voltado, assim, por uma questão de proteção. Sim. Né, daquele filho, uma preocupação com quem vai ficar, quem que vai cuidar. Então, a gente tem... as mães, então, passam por muitos sentimentos. E eu falo assim, como é importante a gente vivenciar cada etapa. Eu falo assim que cada etapa é uma. Cada fase é uma. Né, até a gente tem a fase do diagnóstico, tem mães que já percebiam alguma coisa que o diagnóstico vem só esclarecer, né? Então, são situações que a gente também tem que lidar. A questão de como a família entende a condição, né? E ela tem forças para lidar com aquela situação. Mas a gente percebe, principalmente nas camadas menos favorecidas, também que a vida dessa mãe é muito afetada, né? Porque ela não tem condições de trabalhar, muitas vezes. Ela perde, porque assim, o tempo da vida dela é muitas vezes voltado para a criança, para assistência, para levar nos atendimentos, né? Nas terapias, na escola. Então, ela passa a não ter uma vida própria. Então, é complicado. Então, são muitos sentimentos aí. E, por outro lado... há um crescimento pessoal muito grande, né? Então, quer dizer, você passa a pensar a vida diferente, a relativizar muitas coisas. Então, a gente sempre tem que ver também que há um crescimento pessoal, né? Na maioria das vezes, é uma aceitação ou uma negação que os pais têm? Eu acho que a negação, ela é natural em certa medida, né? Então, assim, até pelas dificuldades que você tem que enfrentar, ela não deve ser permanente. E por isso que eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado com o sentimento dos pais, da família, né? Também situações que são mais críticas, assim, quando o pai não aceita e fica muito a cargo da mãe, né? Tá lidando com a questão sozinha, o abandono, cuidar do filho sozinho. Então, isso também é uma questão que eu vivenciei já algumas vezes, né? Então, é muito complicado a situação. Mas, assim, quando há uma aceitação, e eu acho que os profissionais têm, não só os profissionais de saúde, mas também a educação, de ter um papel muito acolhedor, né? Não no sentido de fazer com que uma superproteção, mas de um apoio. A maneira de abordar até mesmo às vezes quando você vai dar o diagnóstico, né, quando a gente teve com a professora Ana Virgínia, durante as aulas de habilidade de comunicação, era sobre síndrome de Down, no caso, e como que a gente iria dar essas notícias pros pais, pra mãe, e às vezes a abordagem era o segredo da coisa, né, do próprio profissional de saúde, nesse caso, talvez no seu profissional de saúde também, não é? Sim. Então, o jeito de lidar, às vezes, a própria profissional de saúde ser bem tátil na hora de dar esse diagnóstico. Dá pra fazer uma mudança gigante ali também, né? Sim, dá. É fundamental que os profissionais tenham essa condição, que saiba, né, conversar, não tenha medo, né, de dar um diagnóstico, quando tem certeza disso, trabalhar como equipe interdisciplinar, criar uma rede, né, de apoio. Eu falo assim que é muito importante que as famílias tenham uma rede de apoio, que tenha, por exemplo, auxílio de parentes que possam auxiliá-los, extremamente relevante, né? Tem a vergonha social também, né, de ter um filho nessas condições. É muito doloroso isso, né? Então, é uma situação que são muitos sentimentos aí, sim, né? Não é fácil Não. de conseguir lidar, né? Existe alguma predisposição para a criança nascer autista? Então, né, os estudos ainda não têm assim uma certeza,
das causas, né? Então, assim, tanto é que isso deu margem para questões aí variadas das causas do autismo, né? Por causa de chumbo, por causa disso, por causa de vacina. Então, a gente tem várias situações aí, mas, na verdade, é porque a gente não sabe efetivamente qual é a causa do autismo. Mas existem alguns estudos aí com gêmeos, né, com gêmeos idênticos e também estudo voltado para a questão familiar que observa que quando tem mais de um na família que tem o quadro, né? Então, nós não sabemos Não a dá pra dizer o causa. certo, né? E você falou dos estudos e tudo mais, falou do ABA, do projeto de ouro, Padrão do ouro. padrão ouro. E como é que tá esses avanços na pesquisa do autismo, né? Porque, pelo que deu para entender, é algo muito, muito delicado, muito complicado de ter esses avanços. Não é uma condição tão fácil assim de se pesquisar, né? Então, como é que tá sendo? Quais são as novas descobertas? Assim, você fala, nossa, isso aqui deu um avanço legal, é super interessante. Então, quais que são, assim? Então, que eu penso, na verdade, nessa dimensão. Nós não sabemos ainda, eu acho que nós teremos avanços aí em termos genéticos ainda, que tem sido investigado, mas não há certeza, né, não definitiva, porque como a gente já estudou, né, a gente sabe aí das condições, complicado. Mas nós temos alguns avanços dentro da compreensão da neuropsicologia, né, voltados aí para questões também cognitivas, de saber o pensamento, as dificuldades, como eu falei para vocês da teoria da mente, né, essa condição da pessoa com TEA lidar sempre, não perceber, lidar sempre com as coisas tudo ao pé da letra, né? Então, assim, a gente sabe algumas coisas, alguns avanços em termos da questão cognitiva do autismo. Eu acho que a gente avançou bastante com relação a isso. Estamos aí, nós definimos já no próprio DSM-5, já, né, ele amplia, mostrando que essas características também vêm compor outras condições, como Asperger. Sobre a questão das altas habilidades também, a gente viu, né, muitos têm a dupla excepcionalidade, que é as altas habilidades mais o quadro de autismo. E a questão da intervenção, nós também melhoramos, né, em termos da questão interventiva. Mas ainda precisamos... Tem muito a melhorar ainda, né? Eu acho que ainda é um quadro que merece aí estudos, né? Tem alguma coisa a perguntar? Ou... Não. E uma coisa que legal da gente perguntar também seria o que você acha, porque recentemente, acho que nesses anos mais recentes e tal, eu acho, talvez até com o desenvolvimento maior da internet, das redes sociais, e tá tendo esse foco maior até nas doenças da mente, né? Então, a gente fala do TDAH e do autismo. Então, esse foco maior no autismo, agora que tá... Eu acho que até... Não sei, talvez seja porque as pessoas estão indo mais, procurando mais psicólogos atualmente, com essa preocupação maior pela mente que teve na pandemia do Covid, né? Que afetou muitas pessoas. E tá tendo muito desses diagnósticos recentemente, esse aumento, essa taxa de aumento do autismo. Então, como é que é? Como é que isso afeta a comunidade? Como é que isso pode influenciar a sociedade? Então, né... Pergunta difícil. Na verdade, eu penso assim, que tem sempre pontos positivos como negativos. A gente precisa ser muito críticos, né? E a gente tem que ter cautela, bastante cautela com a questão das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas estão aí para popularizar muito essa dimensão. Eu acredito que pelos vídeos, pelos exemplos da própria pessoa, mas a gente precisa sempre ter critérios, né? Sempre, principalmente nós, profissionais da saúde, não é possível a gente lidar, né, e a gente, ao mesmo tempo, nós precisamos conhecer
Sim. Porque chega pessoas falando, olha, eu escutei falar, né? E muitas vezes, olha só que interessante, eu já passei por uma situação em que eu ficava na dúvida se ela não estava imitando um comportamento visto na internet. Nossa. E isso me dificultava estar fazendo diagnóstico, Uhum. porque ela queria ter. Ah, sim. Entendeu? Uhum. E ela... É. Nossa. Então, assim, isso é prejudicial, né, por esse lado. E, por outro lado, também a questão de você disseminar algo que não estava posto, né, que era sempre muito velado, auxilia também o diagnóstico precoce, né, os pais começarem a prestar atenção. O que a minha orientação sobre isso é sempre buscar profissionais, no caso da criança, especialista na infância. Tá? É muito diferente quem trabalha com adulto e quem trabalha com criança. Né? Eu falo isso porque, assim, ó, durante muitos anos da minha vida, eu só trabalhei com a infância. E falo assim, eu não sei tudo, não dá para saber. Né? Então, é muito complicado você estar lidando com desenvolvimento. Então, assim, ó, buscar profissionais que entendam a criança, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, viu ali na internet, busque um profissional competente, né, que estuda e não vai... Mas eu vejo pontos positivos também. Não vamos confiar só no Dr. Google, né? Não, sem dúvida. E você falou por exemplo, dessa paciente que você fingiu, deu pra entender, né? E como é que é esse estigma? Quais são os estigmas de uma pessoa com autismo? Então, talvez, eu acho que... Por exemplo, eu já ouvi falar que não consegue olhar nos seus olhos, por exemplo, ou então até mesmo que tem essa predisposição antissocial. Então, quais são esses estigmas? Como é que influenciaria, talvez, no diagnóstico, na vida das pessoas que têm essa condição? Tá, eu queria até pegar uma questão aí, ó. Não é que ela é antissocial, né? É que ela tem uma preferência a ficar sozinha, né? Então, assim, ó, inclusive, são crianças que elas até podem conviver com outras crianças. O que a gente fala muito em algumas situações é a qualidade dessa interação, né? Então, assim, ela tá brincando ali, mas ela não tem uma interação. Seria tipo uma criança introvertida. Eu só tô querendo colocar isso, Arthur, porque assim, ó, existe um quadro, né, de uma questão mais antissocial, que são crianças que têm problemas de conduta, a questão da oposição e desafio, que são quadros mais são diferentes, mais antissociais, vamos dizer assim, que não é o caso, né? Então, assim, ó, o que a gente observa quando a gente convive com crianças portadoras de autismo, ou adolescentes, ou até adultos, assim, que eles olham para você, parece não te ver, né? Que parece que o olhar passa, atravessa você, né? Tipo, tá no mundo deles? Porque tá no mundo deles, exatamente. Então, assim, ó, não tem interesse, né, nos nossos interesses. E muitas vezes a gente quer ajustar aquela pessoa para o nosso meio. Mas, assim, muitas vezes eles se sentem bem naquela condição. Estão felizes ali, né? Não faz falta, né? Então, o assim, diferente que a gente fala, né? Então, assim, ó, é um antissocial, como você coloca, mas é um antissocial, assim, diferente, assim, uma tendência mais ao isolamento, aos seus pensamentos, aos seus interesses. Aí, se você entrar no mundo deles... Aí você vai entender, né, como é que eles estão. Aí eles falam bastante. Por exemplo, assim, eu já tive experiências, um paciente começou comigo com 12 anos e cresceu comigo. Na verdade, ele era tão rico e os interesses dele passavam por tudo. Por exemplo, ele sabia todos os tanques de guerra, sabia de todas as guerras, aí mudava. Aí, quando eu terminei de atendê-lo, por questões profissionais, ele tinha muito interesse com filosofia. Ele sabia todos os filósofos. Era uma riqueza, sabe? Assim, lógico, nível 1, né? Ele tinha um alto funcionamento, mas aquilo não era convertido, vamos dizer assim, se eu posso dizer, num funcionamento da vida prática. Então, assim, o que adiantava ter aquele conhecimento? Se não usava aquele conhecimento
para produtividade, né, para ter uma vida independente. Não, é um conhecimento que tem, mas que não é utilizado na vida prática, na vida profissional. Sim. Mas de uma riqueza muito grande. Esse conhecimento seria tipo um hobby dele, né? Exatamente, um hobby, um hiperfoco, né, dentro daquela dimensão, e parece que o resto não tinha tanto sentido. Sim. E você Né? tentar tirar a pessoa desse meio dela, desse mundo, vai acabar prejudicando até. A questão é o limite disso, né? Porque ao mesmo tempo que você deixa totalmente só dentro desse mundo, né? Que nem você falou, não vai ajudar, talvez. E também tirar, né? Como você... então, assim, é sempre ter um bom senso de pensar essas dimensões, mas não assim, ó, precisa acabar, precisa ser assim, precisa... Não, a gente tem que construir competências sociais, sim, né? Habilidades sociais, para que possa conviver, né? Conosco, mas sem ferir a condição. É o equilíbrio, né? Exatamente. E tem que ser também de uma forma natural para a pessoa não sentir. Mas como seria para, tipo, você com seu trabalho? Como que você faz para introduzir a pessoa? Então, por exemplo, a experiência que eu tenho, assim, muito com autista desse nível, né, mais do nível 1, eu converso muito, né? A gente sempre fazia algumas decisões em conjunto. Há possibilidades da gente poder fazer isso, até de a pessoa mesmo compreender seus próprios comportamentos, né? E colocar, olha, isso não dá para mim, isso não gosto, prefiro não, né? Eu lembro que no início, assim, só ficava assim, ó, tinha fobia de estar num ambiente com muita gente, né? E nessa época, esse caso em especial que eu estou contando para vocês, eu nem sabia muito sobre, a gente não falava tanto de autismo como a gente fala hoje, até né? um benefício que Exatamente. A gente está comentando, né? E aí, assim, quando eu fui percebendo que havia algo diferente, e aí eu fui conseguindo conversar. Agora, de nível 3, né, a gente já tem outras condições de comportamentos mais claros em termos das características autísticas. Comportamento, flapping, né? Então, a questão da criança não ter contato visual, e aí vai lidar com a situação ali que a gente tem, né? Para melhorar, por exemplo, os pais reclamam muito a questão do controle dos esfínteres, que é um desafio. Então, vai depender muito da condição da criança que você vai fazer o tratamento. Tá? É isso, eu acho. Não tem muito mais o que falar. Acho que deu para abranger todos os tópicos, né? Falar bastante sobre tudo. Então, muito obrigado por assistir. Obrigado, Betânia, eu que agradeço. Dar essa oportunidade pra gente aprender. É isso. Obrigada, Betânia, por disponibilizar seu tempo para participar do podcast com a gente. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. E aí, né, um pouquinho cada vez a gente vai conseguindo aí esclarecer alguns pontos para a população. Obrigada. É isso.